Olá, bom dia. Bom dia, são 9h18 da manhã de uma sexta-feira do dia 8 de agosto de 2025. Vamos lá. Do que vamos falar? Do acordo. Do acordo familiar. Sim, é verdade. Deus esteve a me falar que era preciso a gente deixar algumas coisas fora do lugar. Entre elas, figura que não iria muito bem se dar com um certo tipo de vida que muitas vezes alguns costumam levar. Então Deus me disse que era melhor cada figura, por si só, deixar. A questão é que tinha uma figura que até parecia de um tudo não gostar. Reclamava se houvesse alguma coisa. A questão era você buscar pá. Sim, porque não é fácil você buscar pá. Se toda hora tem uma coisa a reclamar, você não pode encontrar pá. Foi o que Deus esteve a me falar. E aquela coisa que a gente não conseguia nunca encaixar. Sim, porque para encaixar precisa ter pá. Mas se você vive de reclamar, quem pode querer ficar ao lado de quem vive de reclamar? Por isso, a coisa esteve assim, meio que... problema é você encontrar uma palavra capaz, sim, de se encaixar no mundo de quem vive de reclamar. Por isso eu fui sim, com Santo Antônio falar. Me disseram que tinha um santo no lugar, que tinha pão para ofertar e que seria bom eu buscar com Santo Antônio dialogar. Santo, mas você com Santo Antônio dialogar para você ter a compreensão do tal do ímpar, do tal do par, e se o par tivesse, quer dizer, assento, e se a coisa fosse assim, descambar para um conceito de coisa que iria gerar ainda mais reclamação. Santo, eu fiquei a pensar se seria bom a gente 10 dedos na mão colocar. Sim, porque 10 dedos na mão é uma confusão, é par. Mas naquele dia Deus me disse que um dedo iria faltar. Um dedo que é verdade, ninguém costumava gostar, mas costumava suportar. E o dedo a faltar, como é que ali a conta iria fechar? Sim, porque é muito fácil a gente com par lidar. Mas ímpar é uma coisa complicada para a gente buscar, multiplicar. Aí, estando ali, sabendo que 3 vezes 3 é 9, iriam dar. Fiquei a pensar se era bom. Não, se era bom eu de fato desse assunto tratar. Sim, porque você ter que buscar par no mundo em que o ímpar costuma mandar, não é uma coisa simples de se dar. Mas Deus disse que do adiantar eu teria que esse vídeo aqui gravar. Que eu teria que, de alguma maneira, assim, o assunto, não sei se era encerrar ou se era de fato continuar. O que eu sei é que Deus disse, olha, Maria de Castro, se Santo Antônio não puder de fato lhe ajudar, se não tiver pão para lhe dar, eu sugiro você procurar um outro santo no lugar. Aí eu fiquei a pensar, sim, porque se eu for São Benedito chamar para um conselho me dá, porque 9 dedos não é fácil da gente de fato encontrar. Sim, como é que eu poderia falar a coroa do lugar? Mas eu não quis São Benedito incomodar. Me disseram que São Benedito não estava a gostar do rumo que os dedos estavam a tomar, que até esteve a brigar, que não queria mais com ninguém falar e queria de fato vazar.
nada de ficar feito pá, de jarro no lugar. Até de fato resolveu. Se disseram que era um tal de documento tirar, sim, para se separar. Eu que não queria, não, eu que não queria, em assunto particular. O que? Se com São Benedito tratar, eu logo disse que eu iria com Deus conversar. Fui mais uma vez com Deus falar. Deus me disse, essa história de São Benedito até certidão é tirar para de fato sim, sabe como é que é? A cerimônia casamental. Não mais ser lembrança para ele carregar. Eu sugiro nesse momento você procurar um outro pedestal para ver se você vai algum outro santo encontrar. Eu fui na igreja do Santo Antônio dos Pobres. Não, me disseram que tinha. Se me disseram assim que tinha um Santo Antônio dos Pobres, que tinha um Santo Antônio que costumava, de fato, o pão esticar para ver se dava para, pelo menos, a língua do pobre batizar. Aí fui, olhei. Aí quando eu estava próximo ali de me ver assim, ali do pedestal, aí alguém veio falar que Santo Antônio dos Pobres, estiveram a matar. Resolveram de fato o santo tirar. Disseram que o santo costumava, muito pão, esticar, que a conta não costumava fechar, foi um aborrecimento e tanto, que o jeito foi mandar Santo Antônio dos Pobres encontrar a pá. Quando Santo Antônio do Pobre encontrou a pá, aí uma confusão tão grande esteve a começar, que eu disse, olha, eu não vou nessa história entrar. Eu vou com Deus falar. Fui lá com Deus falar. Quando eu estava lá conversando com Deus, ele até me convidou para sentar. Uma língua muito grande esteve a chegar. Uma língua que não disseram que era muito bom todo mundo dessa língua falar, que era importante a gente dessa língua se assenhorar e tal, e tal, e tal. Aí Deus me disse assim, você não quer do banco sentar para poder dessa língua tratar? Eu disse para Deus, não, tinha muita gente usando da tal língua no lugar, de uma maneira que a própria língua esteve a se prejudicar. Eu não serei mais a língua prejudicar. Mas aí Deus me disse, não, se é assim você pode a língua da cifra usar. É a mesma coisa da linguagem do povo falar. Aí eu fui. Sabe como é que é? Procurar a língua da cifra. Santo, quando eu fui procurar a língua da cifra, eu estive a me escandalizar. Gente, não tinha como essa cifra, o que essa língua derrubar, não tinha. Primeiro que não tinha como a gente acordar. Não tinha. Cada um tinha um montante no lugar. Sabia com sabedoria a própria língua enrolar para poder ter direito até de certidão de nascimento tirar, para tal cidadania alcançar. Aí você querer uma outra língua inventar para tal cifra, aqui chegar, logo eu estive a falar. Foi a pior coisa que estiver a realizar, foi de fato o nosso português mudar. Sim, porque todo mundo sabia diferenciar para e para. Sim, para verbo e para preposição. Mas aí resolveram de fato barbarizar. Esquartejaram a língua que o povo brasileiro costumava falar. O legal mesmo, seria a gente de fato simplificar. Mas você tirar acento, onde o acento deveria estar. Você colocar a história como historia do lugar. Olha,
Isso foi o pior que aqui, não, que já esteve a realizar. Porque você pensa no prejuízo que a gente esteve a causar para aqueles que um dia aqui estiveram a chegar. E o Pero Vaz? E o Pero Vaz de caminha? Aqui, os dois pés. Sim, esteve a colocar. Eu logo disse, olha, se eu for com o Pero Vaz falar, dizer do prejuízo que a língua brasileira está a causar com essa história de gente mudar, mas sem querer a própria língua é falar, com o tal de um inglês, sim, sabe como é que é? Com o inglês de fato a cifrar de uma maneira que você já não consegue mais a própria cifra do lugar controlar, porque resolveram de fato o mar avançar. Não, eu disse, olha santo, eu abri cova para com Pero Vaz falar. Será que Pero Vaz vai gostar? Sim, porque se eu for, de fato, Cabral derrubar, me diga se eu vou poder um único minuto descansar. Sim, porque é muito fácil a gente guardanapo, pegar, escrever, um perdeu o mané aqui, outro perdeu o mané acolá. Mas se a gente virar o povo dos manés, quem é que vai poder essa conta pagar? Sim, porque a gente sempre esteve a se achar os bambambãs do lugar. A gente sempre esteve a acreditar que a gente podia, em carta de baralho, ficar. Imagine você acreditar que você pode até um papa elevar. Sim, porque se eu for na catedral, entrar para com São Pedro falar. Imagine se eu vou ter alguma coisa boa para de fato aqui realizar. Sim, porque sabe como é que é? São Pedro costuma de certa forma não gostar de muita coisa no lugar. Mas não é costumeiro de São Pedro ele de fato, sim, a língua usar para na janelinha estar e de fato mandar ver, sim, naquilo que ele não está a gostar. Ele finge de fato na janelinha. Ali está manifestando a paz. Uma paz que nunca vai chegar nos lugares onde o povo está a necessitar. Já que ele é obrigado, sim, a banco usar para, sim, sabe como é que é? Cifra por ali passar, sem justificar. Sim, porque São Pedro é uma coisa complicada. O quê? São Pedro é de fato uma pedra lascada. Olha, desde que São Pedro resolveu essa história de pedra pegar para você em si, o quê? Oh, meu Deus do céu, em si plantando tudo dá, achou que podia. O quê? Nota fria, plantar. Imagine você o tempo todo com nota fria a tirar. A ponto do próprio banco chamar São Pedro para conversar. Para criar mecanismos de tanta nota fria por ali não passar. Para, pelo menos, o papado salvar. Ter algum tipo de moeda para o papado sustentar. Mas se você deixa carniça, sim, na casa entrar, e carniça se multiplicar, tem como você barrar o cheiro de carniça no lugar? Aí só esteve a complicar. E se eu for? Não, se eu for de fato no mundo do soldadinho entrar, como é que eu posso justificar? Sim, que eu o tempo todo fiquei de fato a esperar que o soldadinho viesse.
um movimento dar para eu poder com o soldadinho me juntar para eu bomba em mar. Sim, bomba jogar. Sim, porque não foi de graça que o soldadinho estava jogando bomba aqui, bomba acolá. Alguém esteve a pagar. Porque era vantajoso. Sim, porque um sistema estivera a criar e aí alguém não quis comprar. Mas disseram de fato que o sistema iria de alguma maneira barrar o que o soldadinho podia ali realizar. Mas, como a gente não tinha como a coisa em si só bancar, aí o jeito foi a gente se descapitalizar. A gente foi se descapitalizar e aí, sim, porque nem todo mundo que está a governar está no lugar. E aí governo a pegar dinheiro para de fato asa em agência colocar. Asa em agência colocar, dando ordem para a agência, vida de terceiros fuçar. Porque assim iria sempre poder se beneficiar. Aí pensa, se japonês tinha como respirar. Japonês que tinha até vida tranquila no lugar. Mas sabe como é que é governo? Governo exigindo de japonês. Sim, para um tal de sistema comprar para o soldadinho. Sim, chumbo, não jogar. Japonês sem saber o que realizar, resolveu uma grana preta no tal sistema colocar. Mas era apenas promessa. Dia. Era como peido. Você de fato enquadrar e dizer para o peido ali não passar. Foi nessa conversa que o japonês esteve a acreditar que ele podia, sim, peido barrar. O peido que o soldadinho estava a enviar. Mas o governo, usando do Estado que ele estava a governar, resolveu barbarizar. Tomou uma grana preta do japonês do lugar. Aí o japonês, sem ter com quem contar, esteve a aceitar. E aí governo bancando a agência. Bancando a agência para de fato a agência forçar vida de terceiros no lugar. Sem contar o tanto de gente que a agência resolveu no próprio estado. O quê? Sabe como é que é? Olha, conceituar. Da maneira como fosse desejar. Sem respeitar nem segredo militar. E aí, segredo militar a comercializar. A própria agência. Com o governo a bancar. Governo a bancar o esquartejamento do próprio Estado que estava a governar. Fica difícil a gente, assunto, separar. Já que a gente, enquanto governo, resolveu barbarizar, desconsiderando completamente a língua que o povo costuma falar. Imagine a gente achar que a gente pode mesmo. Agência bancar para a agência em vida de terceiros fuçar. Tentando o tempo todo o próprio governo se beneficiar. Sem ninguém poder nada falar, porque todo dia inventavam uma tal de coisa para manifestar. Sufocando quem não estava a gostar da forma como o tal do governo estava ali. A direção do próprio Estado dá. Gente a reclamar. Governador sem saber mais como a casa, como vou dizer, a casa alvejante acessar.
só recebia quem ele queria, muitas vezes até prejudicar. Nunca fez nada para o próprio povo ajudar. Procurou de todas as maneiras, barrar a ajuda que o povo podia no próprio lugar conquistar. Sempre esteve a facilitar a vida de terceiros, que com ele esteve a se juntar para o próprio povo ali. Sabe como é que é? Magro ficar. Sim, porque se você tem que o tempo todo casa pagar de uma maneira que a dívida nunca vai acabar, você cada vez mais magro vai ficar, porque a conta cada vez vai aumentar. E ele usando o sistema para um prejuízo e tanto ao povo causar. Tudo isso ele esteve a realizar porque ele sempre soube. Sempre soube que a antena, sim, de TV iria sempre a ele beneficiar. Porque sempre esteve a gostar da vida boa que estiver a dar. Sim, porque não é fácil você, de fato, bandeira, você carregar. Mas se você tem uma antena de TV, o tempo todo é estimular, bandeira aqui, bandeira acolá, bandeira aqui, bandeira acolá, aí até osso fica difícil você juntar. Sim, porque uma coisa é um corpo no lugar. A outra coisa bem diferente é osso você separar, esquartejando o povo do lugar, estimulando cada vez mais certas coisas que aqui eu preciso, de fato, até não tratar. E buraco. Menino sem saber se podia com as próprias pernas caminhar. Com medo de em algum buraco socar, sem condições de poder do buraco se ausentar, porque ou você fazia parte do lado daqui ou você fazia parte do lado de lá. Não existia a coisa comum de você fazer parte de um lugar com as particularidades que cada um saberia lidar. Não, esquartejou de uma maneira que o próprio povo esteve a se sufocar. E ele acreditou mesmo que ele poderia de um tudo ali realizar. Porque ele sempre soube amarrar a vida de terceiros. A vida de terceiros naquilo que ele sempre quis praticar. Ele nunca desejou um único momento parar. Sim, para deixar o próprio povo respirar. Você pegar uma cabeça dessa para examinar, não é assim uma coisa que você pode fazer separada de outras cabeças do lugar. Porque ele tudo isso esteve a praticar porque todo mundo gostou do que ele tinha para ofertar e ele não ofertou coisa pouca não. Ele ofertou coisa que todo mundo com toda certeza, nesse mundo que ele esteve de fato a alimentar, esteve a desejar, bancando, sim, com o desgoverno do lugar. Aí o Estado fraco esteve a ficar, e agora não sabemos mesmo como nos comportar diante de um Estado que resolver acordar para ser o pulmão, sim, o pulmão cheio de ar. Olha, eu tenho que falar. A gente esteve a vacilar. Acreditando que a gente podia essa briga comprar com quem tem ar. E eu só estou aqui a pincelar. Porque eu preciso de fato respeitar e não avançar. Mas como o divino me pediu para aqui voltar, e dessa pinceladinha, eu vim assim realizar. Mas não temos esperança. Olha, o gigante tem ar. O que o gigante tem tanto ar, e se eu falar da fortuna,
que ali estivera a colocar, acreditando mesmo que os gigantes iriam poder esmagar e depois, ó, é verdinha multiplicar. Eu penso que o gigante ainda não esteve a alcançar a dimensão daquilo que ali estivera a colocar. Sim, porque a gente tem uma ideia limitada, sim, achando que se a gente desvalorizar é um prejuízo. Santo Deus. Toda bola murcha no chão vai ficar. Mas pense numa bola murcha que alguém vai saber pegar, soprar e aí vira um balão de ar. É por isso que as fortunas ali estiveram a parar. Feito bola murcha. Não vamos de fato desvalorizar, vai ser bola murcha. Depois cada um vai pegar sua bola murcha, soprar e cada um vai poder do próprio pulmão cuidar. É um erro a se calcular. Alguém que sabe. Não, olha, alguém que sabe. O próprio pulmão se esvaziar, sabendo a hora certa de encher o pulmão de ar. Vai, sim, em história de boi bumbá, acreditar? Quem pode de fato acreditar? Sim, com a imprensa a dizer que tem um retardado a governar. Vai, de fato, sim, caixão levantar. Sim, para o povo colocar. E a imprensa o tempo todo viver assim, de perna para lá, com um balãozinho aqui, outro balãozinho acolá, sempre a se beneficiar. Infelizmente, sabe como é que é? Imprensa que vive assim, e vive assim, sim, acreditando que pode ficar, ó, de perna para lá, jogando balãozinho aqui, balão lá, ó, isso teve a se danar. Porque, eu vou lhe dizer, não é questão de você gostar ou de você não gostar. Imprensa é para a notícia dar. Mas você pegar uma pessoa que o povo esteve de fato a votar como presidente no lugar, e a imprensa o tempo todo comercializar como retardado que não sabe como o pulmão está a usar, é mesmo de lamentar. Depois não vão poder se queixar, dizer que é censura. Censura é o que a imprensa o tempo todo esteve a praticar, aqui e acolá, porque sempre esteve a desmoralizar quem assim ela fosse desejar. Um dia ela diz que é retardado, no outro dia ela tenta ocultar, se for benefício para ela. Aí passa uns dias, ela torna a pegar o linguajar do retardado, quando alguém vai cobrar um balãozinho de ar. Ficou de um jeito que ela não pode mais recuar. É fingimento. Eu fico pensando, qual foi esse retardado que pôde num lugar desse sentar? Sim, porque o daqui também que ali esteve a sentar está longe de ser o retardado do lugar, mas a imprensa costuma tratar não só ele como retardado, como todos aqueles que nele estiveram a acreditar para colocar ele lá. Se ele teve ou não teve crime a praticar, cabe o processo legal lhe provar. Mas não da forma como a imprensa costuma determinar, tratando ele como retardado e aqueles que ainda costumam acreditar como se fosse o bolso do lugar. Olha, a imprensa esteve a cavar um buraco tão profundo para ela mesma estar, tão profundo, que eu penso que essa maneira da gente, de fato, notícia tratar, como peixe podre, para o tempo todo na feira a gente comercializar, olha, nunca esteve a prestar. É por isso que o divino me disse, quando, sabe como é que é, o daqui esteve a candidatar, que eu tinha que acompanhar,
Olha, foi com muito pesar. Foi com muito pesar que eu tive que o meu título trocar. Olha, para poder votar, acompanhando o povo, colocar o meu voto lá, naquele que a imprensa dizia que era o retardado maior desse lugar. E fui votar. Sim, ali eu vi, santo Deus, não vai prestar. Não vai prestar, porque o homem vai ganhar e a gente vai tentar de todo jeito o homem derrubar. Sim, porque se a gente foi capaz de derrubar aquele que a imprensa costumava gostar, sim, porque ele esteve a sobrar. Foi o primeiro que esteve a sobrar. Mais calado, ele esteve a ficar. Achou mesmo que iriam colocar ele lá. Sim, sabe como é que o café há muito tempo esteve a amargar. Quem iria colocar um leite lá? Sim, iria, de fato, o café que esteve a amargar pegar um leite mineiro para colocar no lugar mais alto, ainda que o povo viesse a desejar? Não colocou ele lá. Deixou a coisa para quem queria estocar. Aí perdemos o controle total. Olha, foi uma coisa tão difícil de se imaginar. Se na cabeça de quem costuma o tempo todo peidar. Uma cabeça que costuma peidar vai poder calcular? Sim, a falta de controle que isso poderia gerar sem ninguém mais respeitar. Daí em diante ninguém mais respeitou, não. Quando tirou, sim, o leite mineiro de lá, o desrespeito esteve a começar. Até então havia, sim, uma certa... Olha, vamos com cautela, vamos aqui. Mas você pegar o lugar mais alto e aí de fato começar a negociar, uma coisa é Estado. Sim, uma coisa é em Estado você de fato ali, urna adulterar. Mas você pegar a cabeça do lugar e se achar no direito de adulterar achando que vai controlar, o controle foi tanto. Aí você não sabe mais quem o povo esteve a votar. Para em cada estado está. Porque eles não conseguiram. Eles não conseguiram mesmo barrar. Os votos estiveram a misturar. Quem votou na Bahia não sabe se o voto aqui esteve a contar. Se mandaram o voto para outro lugar. Quem estava em Minas Gerais não tem nem ideia de onde o voto está. Porque na hora foi tanta gente a cobrar que o jeito foi voto misturar. Voto misturar, voto misturar, voto misturar. Que aí a bananada eles tiveram que registrar. Se eles tiveram que registrar, porque não tinha como assim não realizar. Porque senão eles não teriam como o próximo passo dar. Perderam completamente a noção do que ali era para ser, sim, uma casa em que deveria apenas voto contar e aí o resultado ali autenticar. Mas eles resolveram todo o caminho burlar e aí é muito difícil. É muito difícil desse assunto aqui tratar. Mas nunca deixei esse assunto fora do ar. Sempre trouxe uma ideia do que ali eles costumam realizar. Portanto, eu nunca iria, sim, as minhas mãos ocultar, sim, para não ter que com carniça lidar. Lido com qualquer carniça. Dentro das primícias. Sim, porque a gente precisa respeitar as primícias do lugar. Não é justo a gente deixar as primícias fora do ar. Se assim,
Eu passei aqui porque o divino esteve a me solicitar. Por mim, eu tiraria o dia, sim, para faxinar. E nada disso pensar, mas o divino é o divino. O divino me disse para minha roupinha de sapo pegar, dar os meus pulos e me virar. Olha, 9h53 e eu ainda preciso algumas coisas realizar. A faxina nem esteve a começar, mas o divino me disse que faxina a gente pode até deixar. Sim, um pouquinho assim, é para mais tarde realizar. Mas o compromisso com Deus a gente precisa imediatamente pegar, senão o peixe podre vai ficar. Obrigada. Eu volto quando Deus me solicita. Por mim eu estava a descansar, mas Deus pediu, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e é assim comigo. Obrigada. E possamos de fato encontrar o lírio mais perfeito do lugar. Assim a gente pode no altar colocar. Bom dia.